Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. Bem-vindos ao canal A Contadora de Histórias. Se você gosta de mistérios, relatos sobrenaturais e histórias de arrepiar, então já chegou ao lugar certo. Aqui você ouvirá histórias de experiências assustadoras enviadas por seguidores através do direct do Instagram e do e-mail. São histórias reais, ou pelo menos tão reais quanto quem viveu garante. Fantasmas, aparições, criaturas misteriosas, lendas urbanas e acontecimentos que desafiam qualquer explicação lógica. A cada novo vídeo, você vai mergulhar em um mundo de desconhecido, onde o desconhecido se faz presente e onde o medo caminha lado a lado com o bom senso. Seja uma história passada de geração em geração, seja um encontro inesperado com o sobrenatural ou um mistério que nunca foi revelado, nunca foi resolvido. A contadora de histórias está aqui. Então, se você adora um bom suspense e quer conhecer histórias que farão você pensar duas vezes antes de apagar a luz à noite, já se inscreve no canal, ativa os sininhos de notificações e prepare-se para viver momentos de arrepio. Tem um relato para compartilhar com a gente? Então envie. Segue mais para baixo a descrição do nosso e-mail ou vá direto no Instagram. Agora respire fundo, abra sua mente e escute com atenção, porque algumas histórias podem ser mais reais do que você possa imaginar. Está pronto? Então silêncio, haha, brincadeira. A história vai começar. Começo com um relato e eu vou contar ele na íntegra. Nunca pensei que minha experiência em doenças transmitidas por mosquito me levaria a isso. A prestigiada Universidade Paulista, onde me formei, me enviou para a aldeia do Xingu, um posto remoto situado nas profundezas da Amazônia. Minha missão? Investigar um recente aumento de doenças incomuns entre a população indígena. Mas os aldeões não estavam doentes. Eles estavam aterrorizados. Seus olhos continham um medo primitivo, um pavor que ia além de qualquer doença que eu tivesse encontrado. Eles falavam em voz baixa sobre ataques noturnos, sobre formas monstruosas, mudando nas sombras, sussurros de lobisomens. A princípio, considerei isso folclore, uma reação supersticiosa a uma doença desconhecida. Coletei amostras meticulosamente, analisei sangue e procurei qualquer vestígio de patógeno. Mas as noites eram uma história diferente. A selva, meus amigos, geralmente viva, com a sinfonia de criaturas noturnas, era pontuada por uivos horripilantes, uivos que causavam arrepio na espinha, um medo primitivo ecoando o terror dos aldeões. Na primeira noite, pensei que fossem onças. Na segunda noite, eu já não tinha tanta certeza. Os uivos ficavam cada vez mais próximos, a cada noite. Comecei a ouvir sons de algo grande e pesado movendo-se pela vegetação rasteira.
o estalar de galhos, o farfalhar de folhas. Os aldeões se barricaram em suas cabanas com os rostos marcados pelo medo. Tentei manter um distanciamento científico, mas o medo era contagioso. O medo penetrou nos meus ossos, me gelando profundamente. E então, em uma noite, eu vi um vislumbre fugaz através da escuridão, uma silhueta enorme contra o luar. Ele se movia com uma velocidade e graça não naturais, uma elegância predatória que enviou uma onda de terror gelado através de mim. Seus olhos, duas brasas acesas na escuridão, fixaram-se nos meus por um momento de parar o coração antes de desaparecer de volta na selva. Eu soube então que os temores dos aldeões não eram completamente infundados. As lendas eram reais. As noites seguintes foram um burrão de medo, de terror, de adrenalina. Armei-me com tudo que eu pude, um facão, uma bengala resistente e até um punhado de pedras. Passei meus dias analisando amostras, tentando encontrar uma explicação racional. Mas eram nas noites, consumidas pela ameaça constante de lobisomens. Os ataques intensificaram-se, os uivos mais próximos, mais frequentes. Os aldeões estavam ficando desesperados. O medo transformando-se em pânico. Percebi então que minha missão havia mudado. Não se tratava apenas de encontrar uma doença, era uma questão de sobrevivência. Tratava-se de proteger essas pessoas, as criaturas que as caçavam na escuridão. Eu tinha que encontrar uma maneira de detê-los, de quebrar o ciclo de terror que tomou conta da aldeia. Eu tinha que encontrar uma maneira de detê-los. Mas como combater algo que existe apenas nas sombras? Algo que desafia a lógica e a razão? Bom, a resposta eu sabia. Estava em algum lugar no coração da selva, escondida entre as árvores antigas e vinhas sussurrantes. A minha luta pela sobrevivência e pela sobrevivência dos aldeões tinha apenas começado. A selva prendeu a respiração, esperando pelo próximo uivo, pelo próximo ataque, pelo próximo encontro aterrorizante com as criaturas da noite. E eu, armada apenas com a minha inteligência e uma crescente sensação de pavor, estava pronta para enfrentá-los. Um uivo arrepiante rompeu o silêncio, seguido por um grito horripilante vindo da periferia da aldeia. Espiei pela janela com o coração batendo forte no peito, e um vislumbre fugaz de algo escuro e grande, sua silhueta monstruosa no luar, se movendo com uma velocidade fora do comum. Uma graça predatória que causou arrepios na minha espinha. Os aldeões se amontoaram, seus rostos marcados por um medo primitivo. Suas histórias, antes consideradas mitos, agora pareciam assustadoramente reais. Eles descreveram a criatura, um homem transformado, olhos brilhantes como uma luz infernal, dentes à mostras e um sorriso feroz. Falavam de sua força, da sua
ferocidade da sua fome insaciável, e falavam do seu cheiro, um odor almiscarado e animalesco que permanecia no ar mesmo depois da criatura ter desaparecido. Na minha mente científica, lutou para conciliar as evidências. Não havia explicação lógica para o que eu estava testemunhando. No entanto, o medo era real, o terror era palpável. Comecei minha própria investigação, coletando amostras, analisando o solo, procurando algum vestígio da criatura. Mas todos os testes deram negativo. Não havia nenhuma doença conhecida, nenhuma explicação para os ataques. As noites ficaram longas, o medo mais intenso. Os ataques tornaram-se mais frequentes, mais brutais. Eu vi. Eu me vi presa entre o meu treinamento científico e a realidade esmagadora do sobrenatural. Comecei a acreditar, comecei a temer, comecei a compreender o terror dos aldeões. Uma noite, eu vi. Eu vi o lobisomem. Estava mais perto do que nunca, seus olhos queimando nos meus, seu hálito quente na minha pele. Eu gritei, um som primitivo de terror escapando dentre os meus lábios. Reagi usando meu conhecimento científico, meu treinamento, minha inteligência. Usei tudo o que eu tinha para sobreviver. A luta foi brutal, uma luta desesperada contra a criatura de um imenso poder. Mas eu sobrevivi, eu escapei. Mas a experiência me mudou, me destruiu a minha visão científica do mundo, forçando-me a confrontar a existência do inexplicável, a existência do sobrenatural. A aldeia do Xingu, outra hora uma missão científica, tornou-se um campo de batalha entre a ciência e o sobrenatural, um lugar onde a linha da realidade se confundiu entre realidade e mito, num pesadelo terrível e inesquecível. Eu, Inês, a entomologista, tornei-me uma guerreira relutante, lutando contra a escuridão que espreitava nas sombras da Amazônia. A luta está longe de terminar, meus amigos. Os lobisomens ainda estão por aí e eu não sou a única que viu. Mas como detê-los? Essa é a pergunta que assombra cada momento que estou acordada. A pergunta que me leva para o coração da escuridão. Sem poder citar muitos nomes, sem poder explicar muito, afinal de contas, sou uma pessoa conhecida no meio científico. O que eu posso te dizer é que a tentativa de ataque no finalzinho da tarde, dentro do laboratório, não deu muito certo. Fiz uma explosão, sabendo que eu não ia prejudicar o laboratório, e eu consegui um tempo para sumir. Eu corri, meu coração batendo forte no peito, o som de minha perseguição nos meus calcanhares. Corri pela selva, a escuridão me engolindo por inteiro. Os sons da caça era meu único guia. Corri até não poder mais, caindo no chão da floresta exausta e aterrorizada. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas quando finalmente abri os olhos, o sol estava amanhecendo, pintando o céu de tons laranjas e rosa. Eu estava sozinha, completamente sozinha. Os sons da caça desaparecendo ao longe. Eu estava segura por enquanto, mas a lembrança daqueles olhos brilhantes, daqueles uivos aterrorizantes, assombrará meus sonhos para sempre. Eu escapei da aldeia do Xingu, mas não escapei do horror. Os lobisomens ainda estão por aí, caçando nas sombras, e eu sei, com certeza arrepiante, que nunca estarei realmente segura.
A selva guarda seus segredos e é melhor deixá-los intactos. Inês, estou chocada com o seu relato. Obrigada por ter participado do canal. Mais um relato? Então vamos lá. A noite estava densa e escura. A lua, cheia, iluminava o caminho de terra batida que cortava a pequena vila. Jair caminhava sozinho, sentindo um arrepio subir pela espinha. Desde pequeno, sempre teve a impressão de que algo o observava nas sombras, mas naquela noite a sensação era avassaladora. Criado em uma família humilde, Jair sempre acreditou ser o único homem entre 5 irmãs. Sua infância foi marcada pela dureza da lida no campo e pela proteção exagerada de seus pais, que nunca permitiram que ele saísse sozinho à noite. Aos 18 anos, já um jovem forte, começava a questionar o motivo de tanta superproteção. Mas naquela noite, ele entenderia. O primeiro sinal veio com um uivo cortando o silêncio da noite. Um uivo longo e tenebroso, que parecia vibrar o próprio ar. Jair sentindo o coração disparar. O segundo sinal veio com galhos de árvores estalando ao longe. Alguém ou algo o seguia. Acelerou o passo, tentando ignorar o medo crescente. Mas então a voz rouca e grave ecoou atrás dele. Jair, eu vim te buscar. O jovem congelou. O sangue gelou em suas veias. Virou-se lentamente e viu a silhueta se destacar na escuridão. Um ser alto de olhos vermelhos brilhantes, dentes afiados à mostra e garras que refletiam a luz da lua. O que? O que você quer? Jair conseguiu murmurar, sentindo as pernas fraquejarem. O lobisomem avançou um passo, seu hálito quente e fétido chegando até o rapaz. Você. Você é o sétimo filho. Jair franziu a testa, sentindo um calafrio ainda maior. Isso é impossível. Eu tenho apenas 5 irmãs. O monstro soltou um riso gutural, o som um misto de zombaria e prazer. Sua irmã mais velha morreu de pneumonia e ninguém teve coragem de te contar. Você sempre foi o sétimo filho. Você sempre foi meu. A revelação caiu sobre Jair como um raio. Sua mente se recusava a acreditar, mas algo dentro de si parecia saber que o que aquela criatura estava contando era verdade. O olhar de seus pais sempre foi cheio de temor. As rezas constantes de sua mãe, a história antiga sussurrada entre as pessoas que moravam na vila. Tudo fazia sentido agora. Mas Jair não teve tempo de questionar. O lobisomem rosnou e saltou em sua direção. Jair correu. Correu como nunca havia corrido antes, sentindo o peso da fera se aproximando. O barulho das patas esmagando a terra ecoava em seus ouvidos como tambores da morte. Cada passo seu parecia insuficiente. O monstro estava ganhando terreno. Ele sabia que não podia voltar para casa. Sabia que se o fizesse, levaria o horror até a sua família. Então, Jair tomou a única decisão que parecia razoável naquele momento. Correu para a igreja. O templo ficava no centro da vila, um prédio antigo e forte, com paredes de pedra grossa. Jair disparou em sua direção, ignorando a dor nos pulmões.
o suor frio escorrendo pela nuca. O lobisomem estava atrás dele, cada vez mais perto. Quando chegou às portas de madeira maciça, empurrou com toda a força, jogando-se para dentro no último segundo. O impacto do corpo do lobisomem contra a madeira fez as dobradiças rangerem, mas as portas resistiram. Lá dentro, Padre João acordou assustado e correu para ver o que acontecia. Encontrou Jair no chão, ofegante, pálido como um cadáver. Padre, ele está lá fora. Veio me buscar, murmurou, entre soluços e tentativas falhas de recuperar o fôlego. O sacerdote olhou para a porta trêmula e, sem hesitar, pegou um frasco de água benta, começando a rezar em latim. Do lado de fora, o lobisomem rosnou. Arranhou a madeira, mas não conseguiu entrar. Depois de minutos intermináveis, seus urvos foram ficando distantes, até sumirem por completo na noite. Jair passou a madrugada ajoelhado diante do altar, tentando entender o que havia acontecido. Sua vida nunca mais seria a mesma. Agora ele sabia quem ele era. Sabia que o destino o marcara desde o nascimento. E sabia que, em cada noite de lua cheia, o lobisomem voltaria. Porque a caça nunca termina. Nos dias seguintes, Jair evitava sair à noite, mas a vila não demorou para perceber a sua mudança de comportamento. As velhas fofoqueiras sussurravam pelas esquinas. Os homens olhavam de soslaio e as crianças cochichavam em seu nome, com medo. Até que, numa tarde chuvosa, sua mãe lhe entregou uma pequena caixa de madeira lacrada com um velho uma caixa de madeira lacrada com um velho crucifixo. Dentro dela havia uma foto amarela de uma menininha que ele não reconhecia. Sua mãe, com lágrima nos olhos, disse: Ela era sua irmã. Eu nunca tive coragem de te contar. Jair sentiu um peso esmagador nos ombros. Agora não tinha mais dúvidas. A revelação do lobisomem era real. Ele era o sétimo filho. Ele era. E isso era uma verdade. E ele já sabia que o seu destino estava traçado. Nossa, Jair, eu espero que você esteja melhor hoje. Não necessariamente seu destino está traçado, viu? Não quer dizer nada. Quer dizer que, se você quiser, você aceitar alguém te dizendo o que você tem que fazer, né? Mas não necessariamente esteja. Ah, não, esse é meu destino. Não necessariamente. Vamos dar continuidade às histórias. Ouvintes, eu recebi, só mudando de assunto rapidinho, eu recebi um e-mail me questionando sobre duendes e garras duendes. Eu tenho algumas histórias, mas eu posso resumir assim em 3 linhas, praticamente, o que acontece com eles. Se quiserem, eu conto mais detalhados e tudo mais. Um garra duende ou um duende, como vocês quiserem falar, é um elemental. Numa floresta existem mais coisas do que vocês possam imaginar, tá? Um elemental é uma maneirinha bonitinha de dizer que ele é. Como eu vou explicar para vocês sem falar uma palavra feia? O elemental ele nasceu para ser livre. O elemental ele tem o seu motivo de existir dentro da natureza. Cada um dentro da natureza tem a sua própria função. O elemental ele é um observador da vida humana, ele é um observador, só que ele também tem as manias dele. Quem tem o elemental em casa repara que a comida acaba, porque a fome do elemental é extremamente grande. Quem tem o elemental em casa repare que as coisas não param no lugar, as coisas somem.
E só, eu ponho docinho, eu ponho uma maçãzinha para eles. Você come maçã, só maçã o dia inteiro? Ele também não. Ele vai procurar grãos, ele vai procurar doces, ele vai procurar, entende? Chamam ele de anticristos, para não falar o que é. Mas não, ele também não chega a ser tanto. Ele só é bagunceiro. Ele só é realmente muito bagunceiro. Contadora, você está me dizendo que aquele coisinho bonitinho que a gente compra numa garrafa, ele é um elemental? Sim. Contadora, você está me dizendo que aquela coisinha fofinha, bonitinha, lindinha, é uma criatura da floresta? Sim. Você está me dizendo que ele sai da garrafa? Sim. Você está me dizendo que ele é capaz de entrar? Mas sim, ele se movimenta. Reparem, reparem. Então, quem compra e não está acostumada com isso, não está pronto para isso, geralmente descarta. Então, se você vai adquirir um elemental, pense com cuidado. É isso mesmo que você quer? É nesse estilo de visitante que você quer na sua casa? Tá bom? Bom, vamos lá, vamos seguir com as histórias de lobisomem. Dentro da própria floresta existem mais coisas do que vocês possam imaginar. A gente só conhece bruxas, pé grande, que é o Yeti, né? E o lobisomem. Mas tem muito mais coisa. Tem. Ai, como chama? A caipora. Enfim, tem muito mais coisas. Tem, viu? Vamos lá. Mais uma história, então. Manuela ajeitou a câmera do celular, respirou fundo e começou a gravação para o canal. Meu nome é Manuela e eu preciso contar o que aconteceu comigo há algumas semanas em Santo Sé. A cidade estava apavorada com boatos de lobisomens, mas ninguém queria sair de casa à noite. Mas eu precisava, eu tinha um compromisso importante na igreja. Ela fez uma pausa, engolindo em seco, e continuou. Eu sou parte do coral, e naquela noite tínhamos um ensaio próximo para o próximo canto da missa. Mesmo sabendo dos boatos, achei que seria seguro, afinal de contas, era um caminho curto da minha casa até a igreja. E eu sempre fui cética com histórias, mas eu estava errada. Naquela noite, a lua cheia iluminou as ruas desertas de Santo Sé. O vento soprava forte, fazendo as árvores se mexerem de forma assustadora. Manuela caminhava apressada, segurando sua bolsa contra o peito, ignorando a sensação que estava sendo observada. Quando ela ouviu passos, no começo ela achou que era só a imaginação dela, mas então os passos foram ficando mais altos e mais pesados. Algo estava a seguindo. O coração dela disparou. Ela apertou o passo, quase correndo, quando de repente um som profundo, gutural, ecoou pelo beco ao lado. Um rosnado. Ela olhou pela câmera como se revisse o terror daquele momento. O corpo dela congelou, ela virou a cabeça devagar e viu algo que nunca ia esquecer. Um par de olhos amarelos brilhando na escuridão. Um cheiro forte de terra molhada e ferro invadiu as narinas dela. O estômago dela revirou. A criatura deu um passo para frente e saiu das sombras. Era um lobisomem e era enorme. Seu corpo musculoso estava coberto de pelos escuros e desgrenhados. Os braços eram longos e terminavam em garras afiadas. O focinho alongado, os dentes brilhavam entre a luz da lua. Manuela sentiu suas pernas travarem. Ela queria correr, mas o medo a paralisava. Ela sabia que se mexesse, ele atacaria. Ela não podia. Ela podia ouvir sua respiração pesada. Foi então que ela lembrou que a avó dela sempre dizia: se um lobisomem cruzar seu caminho, não mostre medo. Olhe nos olhos dele e mostre que você não é uma presa. Reunindo toda a coragem que possuía, Manuela fixou o olhar na criatura.
O lobisomem inclinou a cabeça como se estivesse confuso. Seus olhos brilhavam, mas havia algo mais nele, algo humano. Por um instante, ele hesitou. Manuela sentiu que ele não queria machucar. Algo dentro dela dizia para não correr. Ao invés disso, ela deu um passo para trás bem devagar, sem desviar o olhar dos olhos do lobisomem. O lobisomem rosnou mais uma vez, mas não avançou. Os sinos da igreja soaram ao longe, cortando o silêncio da noite. A criatura ergueu a orelha e, em um movimento ágil, desapareceu no beco de onde tinha vindo. Manuela soltou um suspiro trêmulo e correu para a igreja, onde finalmente desabou em prantos diante do coral. Ela estava explicando a todos o que tinha acontecido, e todos tentaram acalmá-la. Disseram que era só uma imaginação dela, mas não, ela viu. Ela sentiu seu cheiro. Depois daquela noite, Manuela nunca mais andou sozinha pela cidade depois do pôr do sol. Mas uma pergunta ainda ecoava em sua mente. Quem era aquele lobisomem e por que ele hesitou? Será que era alguém conhecido? Manuela, obrigado pela mensagem, viu? Eu adorei. Vamos agora para a história de João. Meu nome é João e o que eu vou contar aconteceu há muitos anos, quando eu morava em Caiçara. Sempre fui pescador, desde menino. Naquela época eu acordava bem cedo, antes do sol nascer, para ir até o rio e garantir o sustento do dia. Mas em uma dessas manhãs vi algo que me assombra até hoje. O povoado já andava com medo. Boatos de uma criatura rondando as margens do rio se espalhavam, mas ninguém sabia dizer exatamente o que era. Alguns diziam se tratar de um animal selvagem, outros falavam de um demônio. Eu não acreditava em nada disso, pelo menos até aquela manhã. A neblina espessa se arrastava pelo vilarejo naquela madrugada. O vento frio cortava a pele e eu me encolhi sobre um casaco surrado. Eu senti um silêncio incomum ao meu redor. Nem os grilos cantavam, nem as águas do rio pareciam vivas. Era como se o mundo estivesse prendendo a respiração, sabe? Então, eu peguei meu remo e segui pelo barranco de terra batida, os passos ecoando mais altos do que deveriam. Cada estalo de galho seco sobre as botas parecia um trovão, na quietude sufocante. Quando cheguei ao barco, senti um arrepio na nuca, um instinto primitivo, um aviso silencioso de que algo estava errado. Foi então que ouvi um rosnado profundo, reverberando na escuridão. Não era um som natural, não era um lobo, nem um cão. Era algo maior, algo mais sinistro, inclusive. Então eu virei a cabeça devagar, sentindo o coração acelerar a cada segundo. E lá estava ele. A criatura emergiu da penumbra, suas patas enormes, afundando lentamente a lama úmida. Os olhos amarelados brilhavam como lanternas, fixos nele. A boca se abriu, revelando dentes afiados que cintilavam sobre o fraco reflexo da lua no rio. O peito largo arfava e as garras longas cravavam o solo com cada passo cuidadoso. Eu senti o sangue gelar,
Cada músculo do meu corpo gritava para correr, mas eu sabia que jamais escaparia. O lobisomem rosnou forte, curvando-se como um predador para saltar. A única coisa que me veio à mente. Com um grito desesperado, eu lancei dentro do barco e empurrei com toda a força para a água. O lodo cedeu e a embarcação deslizou para o rio. Afastei-me da margem. Eu caí de joelhos, tremendo, enquanto via a criatura avançar até a beira da água e parar abruptamente. Ela não entrou na água. Ela ficou apenas ali, me observando, rosnando baixo, como se estivesse frustrada. As garras arranhavam a terra e seus olhos nunca deixaram de me olhar. Um silêncio pesado pairou no ar. Eu mal conseguia respirar. Os minutos se arrastaram como horas. Então, como se um comando invisível chamasse o lobisomem, ele ergueu a cabeça, olhou para a lua, soltou um uivo cortante e eu senti um calafrio percorrer a minha espinha. Logo depois, a criatura desapareceu nas sombras da árvore. Eu fiquei ali, flutuando no rio, sem coragem de voltar para a margem até o sol nascer. A água escura refletia os meus olhos arregalados e eu soube, naquele instante, que jamais seria o mesmo. Desde então, eu nunca mais pesquei antes do amanhecer. E eu vi o que muitos duvidavam e sobrevivi para contar. Mas toda vez que a lua cheia brilha no céu, nas águas de Caiçara, eu me pergunto se um dia a criatura resolver perder o medo do rio, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse relato do João. Aqui no canal tem histórias de outras criaturas que têm medo da água. Porém, tem também histórias de lobisomem que nadam e nadam muito bem, em rio e em mar. E foi sorte. Assim como tem lobisomens que sobem em árvore e tem lobisomens que não. Engraçado, né? É, são pessoas, né? Cada uma de um jeito. Vamos lá, mais um relato. Meu nome é Carlos e o que eu vou contar aconteceu quando eu fui contratado como vigia noturno no cemitério da cidade. Sempre fui um homem prático, nunca tive medo de histórias de assombração, nem de superstição sobre espíritos errantes. Aceitei o trabalho porque precisava do dinheiro e não via razão para temer os mortos. Os vivos são mais perigosos, eu costumava dizer. Na primeira noite, o vento frio sussurrava entre as lápides e a luz da lua desenhava sombras pelo chão de terra batida. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas de árvores ao redor. Ajustei meu casaco e segurei firme minha lanterna, enquanto caminhava entre as fileiras de túmulos. Tudo parecia normal, até que, ao passar pela área de covas recém-fechadas, senti um arrepio inesperado na nuca. Meus instintos me diziam que algo estava errado. Parei, varrendo o local com a lanterna. Foi então que vi, no meio das covas, uma silhueta alta e encurvada. Caminhava lentamente, como se farejasse o ar. A luz revelou um corpo coberto de pelos escuros e desgrenhados. As garras eram longas e os olhos refletiam um brilho amarelado e intenso. Meu coração disparou. Eu sabia o que era aquilo, mesmo que nunca tivesse acreditado antes. Era um lobisomem. A criatura se movia entre os túmulos, oscilando com a cabeça como se procurasse algo ou alguém. Recuei um passo, tentando controlar minha respiração, mas meu estado sobre minha, mais um estado, oh meu Deus,
mas um estalo sobre minha bota quebrou o silêncio mortal, e a fera virou a cabeça abruptamente em minha direção. Fiquei paralisado. O monstro rosnou baixo, um som gutural e ameaçador. A cada passo que dava em minha direção, o medo se agarrava mais fundo no meu peito. Eu sabia que seria inútil correr. Se aquela coisa quisesse, já teria acabado comigo. Mas então, algo aconteceu. O lobisomem parou ao lado de uma cova, farejou a terra e por um momento pareceu hesitar. Depois jogou a cabeça para trás, soltou um uivo melancólico que ecoou por todo o cemitério. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Aquilo não era um ataque, era um lamento. A criatura ficou ali, parada, como se esperasse algo que não vinha. Então, sem querer lançar um último olhar para mim, deu meia volta e desapareceu entre as sombras, deixando apenas pegadas profundas na terra úmida. Na manhã seguinte, pedi demissão. Nunca contei a ninguém o que vi, mas toda vez que passo perto do cemitério, em uma noite de lua cheia, eu me lembro daquele uivo e do medo que senti, medo esse que estava nos meus ossos. Obrigado, contadora, por contar minha história e parabéns pelo seu canal. Ai, que lindo! Obrigado pelo carinho, viu? Vamos lá, mais um relato. Olá, contadora. Meu nome é Carlos e eu acompanho o canal já faz algum tempo. Este é meu segundo relato, inclusive. E o que eu vou contar nesse momento é sobre o cemitério mais uma vez. Depois da primeira vez, eu jurei que eu nunca mais colocaria os pés naquele lugar. Lembra? Mas a vida tem as suas ironias, e a necessidade me fez voltar. Pois é, contador, o dinheiro estava curto e a única vaga que consegui foi novamente como vigia noturno do cemitério. Achei que talvez tudo tivesse sido um pesadelo. A minha mente cansada, delírio na escuridão, enfim, mas eu estava errado. Na segunda noite de trabalho, senti algo estranho no ar. Não era só o frio ou o silêncio absoluto, era algo mais profundo, como se o próprio ambiente estivesse esperando algo acontecer. Caminhei pelas alamedas de túmulos, segurando firme minha lanterna, tentando afastar o medo que já começava a se instalar. Foi quando ouvi um barulho seco, como se algo se arrastando pelo chão de terra batida. Virei lentamente a lanterna na direção do som e no meio das lápides eu vi uma criatura. Diferente da primeira, não era tão grande, mas tinha uma aparência ainda mais perturbadora. Sua pele era escura e parecia ressecada, sabe? Como se tivesse sido queimada. Os olhos eram fundos, quase sem brilho, e sua boca era um rasgo grotesco que se movia lentamente, como se tentasse articular palavras que nunca viam. Ah, meu sangue gelou. Aquilo não era um lobisomem, era algo diferente, algo pior. A criatura se movia devagar, como se tivesse dificuldade de andar, mas seu olhar estava fixo em mim. Quando dei um passo para trás, ela inclinou a cabeça de um jeito que parecia impossível para um ser humano. O som baixo e gutural escapou de sua garganta como se estivesse me estudando, me provando a cada segundo que passava. Minha respiração ficava mais difícil. Um cheiro forte de terra molhada e podridão enchia o ar. Eu não sabia que não podia correr. Eu sabia que não podia correr. Se tem algo que aprendi na primeira vez que vi algo assim, foi que o medo nos torna presas fáceis. Segurei minha lanterna com mais força e permaneci imóvel, esperando que aquilo decidisse o que faria. Então, sem aviso, a criatura soltou um grunhido agudo e se virou, desaparecendo atrás das lápides,
como uma rapidez impressionante. Eu fiquei ali parado, congelado, ouvindo sons de suas passadas sumindo na noite. No dia seguinte, fui até o zelador do cemitério e perguntei se alguém tinha sido enterrado recentemente naquela área. Ele olhou para mim surpreso e ele disse que sim. Um homem havia sido enterrado ali apenas 2 dias. Morreu de circunstâncias estranhas, seu corpo encontrado todo retorcido na mata. Desta vez eu não hesitei. Pedi demissão na mesma hora e nunca mais voltei. Mas a pergunta nunca saiu da minha cabeça. Aquele era um espírito atormentado, uma maldição ou algo pior? Só sei que, desde aquela noite, quando o vento uiva entre as lápides, tenho certeza de que eu não estou sozinho. Uau! Carlos, eu também não sei o que poderia ser, não. Parecia queimado, você disse, né? Carlos, eu vou estudar e venho te dar uma resposta, tá bom? Vamos de mais histórias. Olá, contadora. Meu nome é Áurea Mendonça. Sou professora de geografia e, ao longo de minha carreira, sempre busquei compreender os mistérios da Terra. Mas eu nunca imaginei que, em uma expedição financiada pela atualização ao Atlas Mundial, eu conheceria algo que a ciência jamais poderia explicar. A viagem foi organizada por um renomado instituto cartográfico, que precisava de especialistas para verificar alterações topográficas na Cordilheira dos Andes. O objetivo era mapear a região pouco explorada e conferir a precisão dos dados usados nas edições mais recentes dos Atlas. Um grupo contava com geógrafos, climatologistas e antropólogos. Nosso destino era uma região remota, próxima à fronteira entre Chile e Argentina. Nossa jornada começou em Santiago, de onde pegamos um avião pequeno para uma cidadezinha nas montanhas. De lá, seguimos em jipe por caminhos tortuosos até um vilarejo isolado. Os habitantes locais nos receberam com desconfiança e pareciam relutantes em falar sobre montanhas que iríamos explorar. Uma senhora idosa nos advertiu em espanhol: as montanhas guardam segredos. Cuidado com a lua cheia. No primeiro dia de exploração, seguimos um guia contratado pela instituição. Ele se chamava Esteban e conhecia bem a região. Caminhamos por horas, coletando dados sobre formações rochosas e glaciares. Durante o percurso, notamos pegadas estranhas na neve. Eram enormes e não pareciam pertencer a nenhum animal que conhecíamos. Na primeira noite, no acampamento, foi tranquila, mas a segunda mudou tudo. Por volta de meia-noite, fui despertada por um uivo longo e gutural que ecoou pelas montanhas. Saí da barraca e percebi que não fui a única a ouvir. Esteban parecia nervoso e nos alertou para ficarmos dentro das barracas. Isso não é um lobo comum, murmurou Esteban. Na manhã seguinte, encontramos mais pegadas ao redor do acampamento. Elas eram ainda maiores do que as do dia anterior. Estavam misturadas, as marcas que pareciam humanas. O clima entre o grupo ficou tenso, mas seguimos a exploração. Na terceira noite, tudo se revelou. O uivo voltou, desta vez mais próximo. Estevão pegou seu rifle e foi investigar. Nós o seguimos, hesitantes, e vimos que jamais poderíamos esquecer. Diante de nós, iluminado pela lua cheia, estava um ser gigantesco, com olhos amarelados e presas afiadas. Seu corpo era coberto por pelos escuros e sua postura era humana, mas bestial, ao mesmo tempo.
Era um lobisomem. O monstro nos encarou por alguns segundos antes de soltar um urro que congelou nosso sangue. Corremos desesperados de volta para o acampamento, tentando nos proteger. Estevão disparou, mas a criatura se moveu de uma velocidade inumana e desapareceu entre as rochas. Na manhã seguinte, arrumamos tudo e descemos a montanha o mais rápido possível. No vilarejo, a idosa nos esperava e apenas balbuciou. Agora vocês sabem. Alguns segredos devem permanecer ocultos, ela disse. Nunca reportamos o ocorrido. O Atlas foi atualizado, mas daquela noite em diante ficou gravado em minha memória para sempre. Na Cordilheira dos Andes, entre montanhas e lendas, eu conheci algo que desafia tudo que aprendemos sobre o mundo. Nossa, adorei a história, muito obrigado, viu? Vamos lá, acho que dá tempo de fazer mais uma. Olá, contadora, meu nome é Orlando Vasconcelos. Durante anos, fui um empresário bem-sucedido na capital. Mas a pressão da vida urbana e os excessos cobram seu preço. Aos 56 anos, sofri um AVC que quase me levou. Os médicos foram bem claros. Eu precisava desacelerar. Foi assim que decidi vender parte dos meus negócios e me mudar para o interior em busca de qualidade de vida. Escolhi uma pequena cidade, cercada por mata fechada, uma região de ar puro e noites silenciosas. Comprei uma chácara afastada e, aos poucos, fui aprendendo a apreciar a tranquilidade. Os vizinhos eram poucos, mas acolhedores. Logo me acostumei com a nova rotina. Foi em uma noite de lua cheia que minha percepção sobre aquele lugar mudou para sempre. Um uivo distante cortou o silêncio. A princípio, pensei que fosse um lobo, mas os moradores me garantiram que não haviam lobos na região. Nem tudo pode ser explicado, Sr. Orlando, disse seu Dário, o dono do armazém da vila. Certa vez, saindo para verificar minha plantação no final da tarde, encontrei pegadas enormes perto do celeiro. Eram marcas profundas, com garras afiadas. Me arrepiei ao perceber que elas vinham da mata e cercavam a casa, como se algo estivesse me observando. Durante a noite acordei com barulhos estranhos. Galhos quebrando, respiração pesada próxima à janela. Peguei minha lanterna e iluminei o quintal. Por um breve momento, eu vi uma silhueta monstruosa. Olhos brilhantes que me encaravam antes de desaparecer na escuridão. Resolvi buscar respostas. Seu Dário, depois de muito insistir, me levou a um homem chamado Elias, um ancião que vivia isolado na floresta. Ele me olhou com seriedade e perguntou: O senhor acredita em lendas? Assenti. E ele contou a história de um homem amaldiçoado que vagava nas noites de lua cheia, metade homem, metade fera. Ele não machuca quem respeita a terra, mas se sentir medo, ele sentirá também. As noites seguintes foram de vigília. Eu ouvia os uivos e sentia a presença cada vez mais próxima. Mas com o tempo, em vez de temer, comecei a aceitar. Colocava comida perto do celeiro, deixava a porta entreaberta, por um sinal de que eu não era uma ameaça. E, pouco a pouco, percebi que a criatura retribuía minha confiança. Nunca invadiu minha casa, nunca atacou, nem a mim, nem a qualquer um da família ou da fazenda. Apenas observava. Certo dia, ao amanhecer, encontrei pegadas que iam da mata até a minha varanda. Ao lado da porta tinha um pequeno galho quebrado, como se fosse um sinal. Elias me explicou que aquilo era um gesto de reconhecimento. Elias disse:
Agora ele sabe que você pertence a essa terra. Hoje eu vivo em paz. Ainda ouço os uivos na noite de lua cheia, mas não me assustam mais. Aprendi que nem tudo precisa ser entendido pela razão. Algumas coisas precisam ser apenas aceitas. E no silêncio da chácara, convivo com a lenda, com o mistério que a criatura, de certa forma, também me aceitou. Muito obrigado para quem confiou no meu canal. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Hoje acordei de madrugada para colocar essas histórias em dia, porém, a madrugada na minha casa não é um silêncio. É a hora mais silenciosa, mas não quer dizer que tem um silêncio absoluto e profundo. Aqui é correria sempre. Eu peço desculpas pelos barulhos do fundo, peço desculpas por alguma coisa que eu errei aqui na narração e te agradeço de coração por ter chegado até aqui. Vamos lá, vamos subindo. Muito obrigado, Deus abençoe e uma ótima semana para você.